Opa, hoje é quarta-feira, dia 16 de agosto de 2017 e claro, eu tô aqui no Coca-Tech, seu programa mais que diário sobre tecnologia e no episódio de hoje, HBO, milímetros, câmeras 3D e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Coca-Tech, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação: Gustavo Faria. Hoje, ao longo do dia, eu detalho um pouco mais o projeto Compre Meu Cérebro. Se quiser mais informações, você sabe, vai lá em coca.tech/cérebro, que hoje, ao longo do dia, eu te conto. E deixa, como sempre, eu agradecer àqueles que pagam uma Coca pro Coca e assim permitem o microfone ligado e as portas abertas lá no coca.tech/patrão, como fazem Edson Pereira, Igor Coutro, Michael Alisson, Felipe Carvas, Hildon Mendes, Rui Santos, Michael Caetano, Anderson Alvarenga, Caleb Cunha, Yuri Natividade, Márcio Gomes e Rogério Mício. Obrigado, Cocas. Notícias. Coca-Tech. Tá difícil isso aí, HBO, hoje em dia. Na Espanha, eles disponibilizaram o episódio 6, que só deveria ir ao ar no final dessa semana. O episódio ficou 1 hora no ar, obviamente conseguiram baixar em HD, não tá aquele vídeo zoado do vazamento da Star India, que aconteceu 2 semanas atrás. Então, se prepara para uma semana cheia de spoilers. Se isso é delicado para você, vai lá, baixa, assiste ou então fica a semana longe da internet. Falando sobre a Star India, o episódio que vazou, 4 pessoas foram presas, conseguiram rastrear e nem foi proposital, como cheguei a cogitar, ou tampouco hackers ou falha da empresa. Na verdade, esses 4 eram funcionários de uma empresa parceira que tinham acesso antecipado aos episódios, tinham acesso ao conteúdo com um contrato de confidencialidade, só que eles acabaram vazando. É só falta de sorte da HBO. Até porque já aconteceu, se eu não me engano, foi ano passado, na Noruega, antecipar o episódio da semana. Vento contra em cima da HBO. Falando de TV, Game of Thrones, a Apple soltou mais 2 trailerzinhos do Apple Music. Um deles com a galera do Game of Thrones, o outro com a Ariana Grande. Apple também contratou o presidente da WGN para dar um boost na equipe de TV, na equipe de vídeos. A Apple tá se armando até o dente. Todo mundo hoje tem streaming. O Walmart tem um serviço de streaming, o Vudu. Semana que vem chega no Apple TV. Isso tudo é muito bom pro consumidor, só não é bom pra Netflix, que quer porque quer manter o conteúdo Disney. Streaming, você sabe, tem problema da conexão. Às vezes a conexão oscila, você tem um redimensionamento dinâmico, baixa a qualidade do streaming para você não perder pacote, para você não perder frame, para não picotar. E tem inteligência artificial para isso também, que hoje já consegue, nesses casos, um aumento da qualidade de 10 a 25%. Tava vendo que um plano de tratamento de câncer cerebral leva algo como 160 horas para ser produzido. Com inteligência artificial, o Watson da IBM consegue montar esse plano em 10 horas. Ao invés de uma semana, leva um dia. Me falta conhecimento para saber se uma semana faria muita diferença no tratamento, mas é um baita ganho, mostra que a inteligência artificial veio para ficar e que, como eu sempre gosto de dizer, tecnologia é hoje em dia uma força da natureza e ninguém consegue controlar. O site daqueles Zé Orelhas nazistas que não estavam conseguindo registrar o domínio foi para Dark Web. Vai aí até um lugar justo. Criticaram também a Cloudflare porque ela teria dado apoio, porque apoio é quando você defende, é quando você tá ali junto, é a favor e tudo mais. Só que quando você não é contra, você passa a ser a favor. E concordo, revolta, gera uma indignação. O caso da menina que morreu, os caras postaram no site, ela era uma gorda, sem filhos, 32 anos e uma slut. Falando de senhas, a Dashlane pegou 5 pontos para avaliar a política de senha dos serviços. Avaliou o seguinte: exige senha acima de 8 caracteres. 8 caracteres é mandatório. Fiz as contas, dá 1.500 anos, 1.000 anos para você quebrar por força bruta. Obviamente, você não pode fazer força bruta. Esse é o segundo ponto que eles analisam. O que significa que eles não podem sofrer força bruta? São serviços online, por exemplo. Você errou a senha 10 vezes, dá uma segurada. Vai lá, toma um café, você não vai logar aqui não. Vai ter que esperar aí 60 minutos para fazer login de novo. Tipo o que acontece com o iPhone, quando você erra muito as senhas. O iPhone tem uma mensagem bonitinha disponível e aí tem um timer, você não consegue destravar o aparelho.
terceiro ponto que eles analisam é se exige caracteres alfanuméricos, o que aumenta a complexidade da senha. O quarto ponto é se fornece um indício de quão forte é a senha. Pô, essa senha que você está usando aí é meio fraca, né? Coloca aquele verdinho, vermelho, né? Aquele indicador de senha forte, senha fraca. E o último ponto é se fornece a verificação em 2 passos. A Apple conseguiu 4 pontos de 5 e vou te falar que nem adianta você olhar esse estudo, porque não tem muita coisa que você possa fazer. Você descobriu, por exemplo, que o Evernote pode sofrer força bruta. Não tem muito o que você fazer, a não ser ligar a verificação em 2 passos do Evernote, colocar uma senha forte e tudo aquilo que eu já espero que você faça. E a última de segurança, eu acho que eu já cheguei a comentar que a DJI está lançando uma atualização que é um modo local para você, digamos assim, fazer voos delicados, fazer voos com privacidade. Uma crítica às vulnerabilidades citadas pelo exército americano. E o mercado de TI aqui no Brasil tá meio assim. Você tinha crescimento ano após ano na casa de 10% e agora tá praticamente zerado, tá em 1%. O faturamento que estava na casa de 60 bilhões de trompetas agora tá em 40. Final de semana passado teve um evento de empreendedorismo digital e os investidores anjo aproveitaram para fazer uma cartinha, um manifesto contra as regras de imposto de renda em cima dos investimentos. Basicamente, você tem um alto risco envolvido e imposto equivalente à renda fixa. O bacana é que o investidor anjo saiu de um limbo jurídico, porque ele é investidor, ele não faz parte da empresa, ele não pode ser penalizado judicialmente e tampouco é um empréstimo. Se a empresa quebra, ele não vai ter o dinheiro de volta, ele não pode processar ninguém. Outra regrinha estabelecida é que quando você faz um aporte, você tem que deixar lá pelo menos 2 anos para poder retirar e no máximo 7 anos. E falando de Apple, rolando um papinho de que o iPhone 7S vai ser maior que o iPhone 7, Coca. Que papinho é esse? Isso aconteceu também com o 6S. Ele era pouquinho maior, é pouquinho mesmo. Não chega a bater 1 milímetro de diferença. Ou seja, não dá diferença nenhuma. Você vai continuar usando suas capinhas, não mudou nada. A principal diferença é que agora, ao invés de alumínio na traseira, você tem o vidro e precisa rearranjar a estrutura. Já de Apple Watch, papinho que tá rolando que sim, vai ser lançado junto. Vai ter modelo com LTE e sem LTE, mas com o mesmo corpo. Provavelmente um chip mais rápido, bateria durando mais, o tradicional mais do mesmo. Torço para que tenha um sensorzinho extra que não seja similar à segunda geração, porque vou te falar, tô contentão aqui com o meu modelo original, primeira geração, não vejo motivos para atualizar. De atualização tem o Sonic Mania, né? Todo mundo falando do Sonic Mania. Eu sou Sonic, joguei muito, mas é só Xbox, PS4, PC, Nintendo Switch, não vai cair no iOS nem no Android. Street Fighter 4 vai ganhar no iOS essa semana 3 novos personagens. O jogo já tá pronto, né? É muito barato, ganha um cascalinho muito barato. Fora que hoje em dia você tá com essa moda retrô. A Tectoy vai relançar o Pense Bem. Lembra do Pense Bem? Se você lembra, tá ficando velho, hein? Pense Bem era uma ideia mó legal. Era vendido como um computador e não era nada disso. Resumindo aqui, você tinha um livro que tinha perguntas como se fossem capítulos e cada capítulo tinha um código. Aí você digitava aquele código no Pense Bem e ele já sabia quais eram as respostas certas. Isso já estava programado. Então você ia lá, pergunta 1, lia a pergunta, aí a resposta certa é a A. Você marcava A, né? O Pense Bem dizia qual é a resposta da pergunta 1. Você marcava A, ele sabia qual era a resposta certa e te dizia, você errou, você acertou. O Canary, câmeras de segurança, esperto, inteligente, claro, começou em Kickstarter, veio com uma atualização com áudio 2 vias. Eu gosto muito de câmeras com áudio 2 vias, porque obviamente permite a comunicação, embora às vezes você tenha o telefone da pessoa, você pode ligar, não precisaria ter. Só que como é que você conversa com o seu cachorro, por exemplo? Você não consegue ligar para ele não vai te atender, mas com uma câmera de 2 vias você pode ouvir os latidos dele, você fica ligado, faz um monitoramento de ruído e se for necessário, se você precisar desarmar o bichano, você pode usar a sua voz que ele vai ouvir. De Android, o Droplr finalmente chegou. O Droplr é um serviço de compartilhamento de arquivos, um serviço de nuvem que eu uso e estava devendo a versão oficial para Android. Google Agenda vai ganhar um look, Material Design, o Allo ganhou versão web, o Pixel 2 apareceu na Anatel americana, na FCC, o Google também comprou uma startup de saúde, faz tracking de sinais vitais. O Google também está com uma iniciativa de saúde. A Qualcomm mostrou a segunda geração do Spectra, que é o seu processador de sinal de imagem com capacidades 3D, reconhecimento de profundidade, reconhecimento facial. Não vai mais colocar uma foto na frente e enganar. Não, peraí, isso aí não tá 3D. Aliás, me falaram outro dia, será que vai ter um esquema de museu de cera? Você destrava o aparelho frente
de uma réplica exata em 3D da pessoa. Outra coisa bacana é que com isso a realidade virtual, o ARKit, que tá todo mundo falando, fortalece mais o seu pezinho no Android. Falando de chips, a Intel confirmou que o Ice Lake, a próxima geração, a 8ª geração, vai continuar com 10 nanômetros. A atual é a Coffee Lake com 14, depois vem a Cannon Lake com 10 e depois a Ice Lake. De Microsoft, Tio Bill fez uma doação praticamente de 5 bilhões de trampetas e ainda assim continua sendo o homem mais rico do mundo. Se desfez de algumas ações da Microsoft, ele tinha 2% das ações, agora tá com 1,3%. Ou seja, a grana do Bill hoje não tá congelada na Microsoft. O .NET Core 2.0 foi disponibilizado e a Microsoft comprou mais uma empresa de nuvem, a Cycle Computing. O Facebook vai dar um tapa no seu visual. Os comentários vão ficar que nem o iMessage, que nem o WhatsApp, como se fosse uma conversa, com os balãozinhos. No Instagram, você também vai ter mudança nos comentários, mas não vai ficar igual o Facebook com um balãozinho, não. Vai ficar como tá o Facebook hoje, ou seja, os comentários vão ficar aninhados. Isso chega nas próximas semanas. De Uber, eu não cheguei a comentar que São Paulo é a cidade com o maior número de corridas no mundo. A gorjeta está disponível no Reino Unido. Quando é que será que chega aqui no Brasil? A Federação de Comércio Americana falou: Uber, você deu uma vacilada com privacidade, os dados de usuários, dados do motorista. Vamos fazer o seguinte, pelos próximos 20 anos vai ter auditoria, eu vou ver o que você está fazendo com os dados. Obviamente que o Uber aceitou. O Uber hoje em dia não pode falar nada, né? É rolo atrás de rolo. Apareceram algumas mensagens entre o Lewandowski e o Travis e eles estão sedentos em cima de Tesla, de Google, que são os concorrentes. O Google podia fazer um baita de um estrago, mas acho que quem vai fazer esse estrago é a Tesla. O chefe de produtos da Uber tá saindo. Ele disse que a plataforma vai continuar, mas ele tá querendo fazer coisas grandes, que é uma empresa que aposte nos desenvolvedores, e esse não é o momento atual do Uber, porque, né, tá com muito problema. Uma declaração que eu achei interessante da Lyft, que disse: olha, sempre vai ter motoristas humanos, não precisa se preocupar com isso. Motorista é uma parte vital da nossa família, mas te falar que eu não levo fé nisso não, é só pra apaziguar qualquer animosidade, pra ficar amiguinho. Houve um tempo em que todo elevador tinha um ascensorista, e hoje isso é impensável. Mesma coisa, daqui a um tempo a gente vai: como assim? Existia motorista em carro? E assim, cuidando muito bem do meu cérebro, eu vou ficando por aqui, mas eu volto, claro, você sabe, amanhã, quinta-feira. Abraço pra vocês, até amanhã. Tchau, tchau. Coca-Tech está presente em todas as redes sociais: YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Acesse cocatec.com.br. Assine o podcast.